Falámos agora com José Pedro Frazão, jornalista da Renascença, que esteve na guerra na Ucrânia nos últimos dias. José Pedro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco, depois, de facto, desta experiência de reportagem na guerra. E começava por essa perspectiva que muitas vezes pode ser bem diferente, aquela que nos chega através dos média e a que se vive lá no terreno. Experimentaste essa diferença estando lá? Sim, é uma situação de facto que não é nova para mim, desta perspectiva. Não é a primeira vez que vou para um conjunto de cenários destes. Há de facto uma abordagem mediática, basicamente, que alimenta a forma como em Portugal se acompanha toda esta situação, que por vezes contrasta com alguma serenidade, eu diria, e resistência que eu encontrei na Ucrânia. Eu estive na Ucrânia Ocidental, estive uma semana na Ucrânia Ocidental, antes estive na Polónia e terminei o meu trabalho na Hungria, também junto de refugiados e, portanto, na fronteira. O que encontrei na Ucrânia foi, sobretudo, muita convicção, muita força por parte daquele povo, eu diria, uma certa serenidade. Claro que estou a falar da Ucrânia Ocidental, numa zona que não está a ser alvo de combates, mas que é uma retaguarda fundamental, quer do ponto de vista logístico, humanitário, mas também dessa força. E, por exemplo, neste momento, o exército ucraniano é também composto por forças civis. Os civis são basicamente soldados. E até as mulheres participam muito nesta ação, e tive a oportunidade de ver os trabalhos que elas fazem do ponto de vista artesanal. Fazem treinos, fazem as redes de camuflagem, não é? E nessa perspectiva há uma grande convicção na vitória, na força, há uma união, e de facto eu acho que uma das grandes conclusões que aconteceu nesta guerra é a união em torno da ideia de uma nação ucraniana, de facto, de um Estado ucraniano que funciona, e não apenas da defesa militar, mas também num espírito nacional ucraniano que havia dúvidas que pudesse existir. E essa certeza, que é de facto indestrutível por combates militares, que perspectiva dá para este conflito? O acordo de paz, tenha ele que contornos tiver, há de ser a solução? Há duas negociações, digamos assim, que podemos basicamente resumir desta forma. Uma delas é uma negociação mais prática e que tem sido muito difícil, tem a ver com os corredores humanitários. Essa negociação tem sido muito difícil e temos visto, e aí as imagens não mentem, corredores humanitários que têm sido, no fundo, torpedeados por uma das partes quando eles são montados. Eles são acordados entre as partes, nas reuniões negociais, que têm acontecido, aliás, até por videoconferência, e depois, com muito pouco tempo de alerta prévio, entidades como a Cruz Vermelha ou as Nações Unidas tentam montar rapidamente esses corredores humanitários, o que não é fácil, porque, por exemplo, é difícil mobilizar autocarros e até condutores de autocarros para irem àquelas zonas. Nós podemos compreender que o risco é imenso para essas pessoas e é, de facto, um ato de bravura e de coragem avançar. Essa é uma das questões que tem dificultado o diálogo entre as partes. Depois há a negociação global, que eventualmente pode dar lugar ao fim da guerra, que é o que todos nós desejamos naturalmente. Essa negociação está a ser feita com duas entidades externas, digamos assim, dois países que estão envolvidos em negociação. A Turquia e Israel estão a trabalhar muito nessa área, e há 5 ou 6 áreas que têm sido colocadas em cima da mesa. Eu devo confessar que vejo alguma dificuldade no acordo, nos pontos em que eles estão a ser colocados. Há alguns tópicos que têm sido utilizados por Moscovo que pode eventualmente merecer alguma cedência por parte da Ucrânia. Há um ponto relacionado com a presença russa dentro da Ucrânia, do ponto de vista até do uso da língua russa, que talvez possa ser conseguido, mas, por exemplo, a questão das fronteiras, é muito difícil de perceber qual será o estatuto final da Ucrânia. Ou seja, existe de facto uma vontade da Ucrânia de manter a sua integridade territorial, mas isso será bastante difícil. Que fronteiras, com zonas separatistas, não é? Que fronteiras poderá Kiev aceitar numa negociação para acabar com a guerra? É um ponto de interrogação que eu coloco. Do ponto de vista militar, temos visto resistência muito sustentada por parte dos ucranianos, que têm também tido muitas ajudas
do Ocidente nos últimos anos. Sublinhavas bem que existe já, de facto, esse conflito separatista no leste da Ucrânia e que tem motivado apoio ao longo dos anos por parte da NATO e outros países ocidentais em relação aos ucranianos, mas, de facto, militarmente ainda poderemos ter um conflito mais longo durante as próximas semanas. E, infelizmente, também, tendo por alvo muitas zonas urbanas, habitacionais, que veracidade, que legitimidade há aí nas acusações dos militares russos de que serão zonas militares da Ucrânia para atacar? É difícil, de facto, encontrar justificação para bombardear prédios, áreas residenciais puras e duras. Por exemplo, num recente ataque agora esta semana em Kiev, a um centro comercial, a Rússia sublinhava que aí se escondiam armas e armamento. Bom, é difícil para nós jornalistas verificar a veracidade de tudo isso. É difícil também de entender aquilo que pode estar na base destes ataques, sobretudo aquilo que se passa em Mariupol, que é, digamos, a cópia fiel daquilo que aconteceu noutras ofensivas russas, ou seja, dizimar uma cidade para tentar conquistá-la. É um objetivo estratégico, porque é preciso perceber que aquilo é uma cidade no sul que vai permitir uma ligação terrestre à Crimeia e, portanto, é tático e estrategicamente importante, mas, de facto, pouco pode justificar o ataque a teatros, a escolas, às vezes marcados com a palavra crianças escritas no chão para a aviação perceber isso. Isso não é muito compreensível. Maternidades, não é? Maternidades também. Portanto, não é fácil para a Rússia justificar e por isso já se fala naturalmente de um conjunto de uma coleção, digamos, de factos que podem indiciar crimes de guerra, porque existe lei, no meio da guerra é preciso explicar, que existe direito internacional que regula também este tipo de ações. Uma questão que também tem de ser analisada é o cruzamento do fator religioso no meio disto tudo, nomeadamente das igrejas ortodoxas. Que papel têm elas para a paz ou para a guerra? Aqui é preciso, de facto, contextualizar. Existe uma cisão entre os ortodoxos, que são, no fundo, fiéis ao Patriarcado de Moscovo, e a Igreja Nacional Ucraniana, que se desanexou nos últimos anos, recorrendo também a uma ligação anterior da sua origem a Constantinopla, e, portanto, é uma decisão que representa uma decisão que irrita, de facto, o patriarcado em Moscovo e que coloca também dificuldades ao nível dos canais de comunicação que podem eventualmente ser usados para conquistar a paz. Obviamente que, deste ponto de vista, o patriarca Cirilo está muito próximo das posições de Vladimir Putin e a Igreja Ortodoxa ucraniana, nacional ucraniana, constituída recentemente em cisão, está frontalmente contra, e aqui em causa está naturalmente a ideia de que a Ucrânia e a Rússia é uma só, na perspectiva de Moscovo, e o nacionalismo ucraniano, que também se expressa do ponto de vista ortodoxo, não o considera como tal. Apelos à paz. Eu tive a oportunidade de falar com o cardeal polaco que o Papa enviou, encontrei-o nos arredores de Lviv, depois de uma celebração, e ele tinha mandato para falar em Lviv com todas as confissões, não só os greco-católicos, os católicos romanos, mas também os irmãos ortodoxos. Tenho expectativa que possamos saber se esses contactos tiveram frutos ou não. Nomeadamente para tentar também encontrar uma sensibilidade do lado ortodoxo para que a guerra, que já leva um mês, possa acabar. Porque está, de facto, a martirizar também estas populações e até nem as igrejas ortodoxas têm escapado, já algumas já foram também alvo de ataques russos. Depois há sinais que, de facto, podem ajudar a essa construção da paz, como a presença dos enviados do Papa, não é? Sim. Também a presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Seria um sinal muito positivo, acredito que ela está em Lviv, mas pudesse estar noutras cidades também. Sim. Seria absolutamente extraordinário, por exemplo, se a imagem de Nossa Senhora de Fátima fosse transportada até Kiev. Isso seria algo absolutamente extraordinário
tendo em conta também que houve um certo êxodo de sacerdotes também para Lviv, portanto houve uma relocalização, existe obviamente, os cristãos existem e estão presentes, e os católicos em Kiev, mas neste momento, talvez nesta pausa que eventualmente estamos a ver, que não implica um cerco tão apertado sobre Kiev, pudesse, do ponto de vista simbólico, haver esta possibilidade. Eu recordo também outro fator, é que nos estamos a aproximar da Páscoa, e um momento muito importante para todos os crentes. E esse momento pode ser também decisivo para apaziguar as almas e que esta esperança numa paz se concretize também através, digamos, do entendimento entre Moscovo e Kiev, de que é preciso, de facto, nem que seja uma trégua durante esse período, para que a paz possa surgir na Ucrânia. Esperemos que assim possa acontecer de facto. José Pedro Frazão, agradeço ter estado aqui e obrigado por nos trazeres de facto o que acontece na Ucrânia neste conflito. Muito obrigado. Obrigado.